Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto, como sempre, dos mais importantes. Hoje a gente vai falar de dispensação. Manda o link para mim. Dispensação é o assunto do momento por conta de algumas normativas que andaram chegando ao conhecimento do profissional da área. E eu convidei para essa nossa conversa 3 painelistas que entendem muito do assunto que nós vamos falar hoje. Eu vou apresentar para vocês primeiro o Marcos Vinícius Nova. O Marcos é formado pela Universidade de Guarulhos, é especialista em atenção farmacêutica, trabalhou com farmácia de manipulação por 10 anos e, atualmente, ele coordena o setor de assuntos regulatórios e colaborador em treinamentos e atualizações lá da Promofarma. A Lourdes, professora Lourdes, como eu gosto de chamá-la. Lourdes Aoki Razuki é formada pela Universidade de São Francisco, tem formação de homeopatia, está fazendo pós-graduação em administração geral. Ela é membro do GTT da farmácia do CRF e do grupo de trabalho de farmacêuticos lá da ABC Pharma. Trabalhou muito tempo na Farmais e Poupa Pharma, passando por cargos de farmacêutica, responsável técnica, coordenadora farmacêutica. Hoje, ela está na Pharma Intelligence Solutions, onde ela é a coordenadora farmacêutica da divisão varejo. Lá ela está realizando recrutamento, entrevista técnica, processos regulatórios e esclarecendo dúvidas sobre o tema. E, por último, eu deixei o Rafael Espinhal, o nosso advogado, o nosso consultor oficial, o Rafael, que trabalha conosco há muito tempo lá na ABC Pharma, que é formado pela Universidade de São Francisco. Opa, me desculpa, que eu estou trocando papel. O Rafael é um especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito da Ordem de Indústria, graduado em Direito pela Faculdade Metropolitanas Unidos, é consultor lá da nossa ABC Pharma e ele é membro titular da Comissão de Direito Sanitário da OAB. Ele foi procurador do município de Taboão da Serra. Como vocês podem ver, são 3 feras que vão nos ajudar a esclarecer, a bater um papo sobre dispensação. Eu vou começar com o Marcos, e vou começar pelo óbvio, né, Marcos? O que é dispensação? Algumas normativas que andaram chegando ao conhecimento do Feliciano. Oi, Marcos. Tudo bem? Vamos lá. Acho que deu uma cortada aí. Vamos lá. Eu disse que ia começar pelo óbvio, e aí eu chamei você para você falar um pouco sobre o que é a dispensação. Bom, dispensação, só boa tarde, né, Marcos? Dispensação nada mais é do que o ato, né, da entrega ou a distribuição do medicamento, né, seja ele pelo farmacêutico ou pelo balconista, mediante uma solicitação ou uma prescrição ou até mesmo uma indicação no caso dos MIPs, né? Dispensação é o ato então, da entrega do medicamento. A vida está fácil para o farmacêutico hoje, Marcos? Ah, não está não. Não está nada fácil, Feliciano, que a dispensação, depois aí a gente vai discorrer algumas coisas sobre o assunto, né? Além da entrega, tem algumas questões que são importantes, né? No ato da dispensação, né? Principalmente na questão do uso do medicamento, né? Clica no nome dele. E aí... acho que entrou alguma coisa estranha aí. E aí ele precisa ter um certo domínio sobre uma gama muito grande, né, do que precisa. Né? Verdade, a gente vai falar... As informações que precisa saber, né? Wilson, está entrando uma tela sua aqui no meio, não sei porquê, viu, Wilson? Tá estranho. Ok. Sabendo o que é dispensação, eu vou passar a bola para a Lourdes e perguntar para ela por que é importante a dispensação, Lourdes. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar,
gostaria de agradecer o convite do Dr. Rafael e a ABC Pharma pelo convite e a confiança na minha pessoa. Obrigada por isso, pelo professor. Prazer é nosso tê-la conosco. Orientada de forma clara e objetiva. Para que serve, quando deve tomar, se é de manhã, antes da refeição, antes de dormir, qual a dosagem, por quanto tempo, verificar também por que está tomando aquele medicamento. Às vezes, a prescrição também vem errada e faz parte do farmacêutico e do balconista verificar se aquele medicamento é realmente para aquele tratamento. Verificar também se o medicamento não está interferindo na ação de um outro medicamento, até se um alimento também não está interferindo, né? Além disso, de tudo isso, é importante que você verifique exatamente o que o médico prescreveu, dispensar o medicamento correto. Às vezes, a letra do médico não está muito legível, então a gente fica confuso. Então, consulte seu colega balconista, consulte o farmacêutico, e se continuar na dúvida, entre em contato com o consultório, com o médico, com o hospital, se possível. E mesmo assim, se não der, não dispense. Uma dispensação errada pode prejudicar o tratamento do paciente. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, falando em dispensação, falando da dificuldade do conhecimento, né? A gente vai falar de um termo repetidamente ouvido chamado RDC. Eu queria chamar agora o Dr. Rafael para abordar a nossa conversa, mas iniciando pelo significado. Doutor, o que é RDC? Porque daqui para frente a gente vai falar de duas delas, que são muito, muito importantes, são muito atuais, mas eu queria, antes disso, que o senhor recitasse para a gente o que é RDC. Obrigado pelo doutor. Primeiro, quero cumprimentar a todos, ao nosso presidente executivo, Felício. Quero cumprimentar também os nossos amigos painelistas, Marcos e Lourdes, e a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É um tema extremamente importante, né, que hoje estamos tratando aqui neste webinar. E, Felício, quando a gente fala sobre RDC, o que é importante a gente ter de conhecimento, né? Temos uma lei, que é a Lei 9.782, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, e que criou a Anvisa, né, e nessa lei, ela delimita as competências da Anvisa, e dentre essas competências, ela traz ali a atribuição da agência reguladora de normatizar, de controlar e fiscalizar produtos e serviços de interesse para a saúde. Quando eu falo em produtos e serviços de interesse à saúde, estou dizendo dos medicamentos, por exemplo, estou falando das atividades das farmácias e drogarias. E isso tem a ver com RDC por quê? Porque a forma do exercício do poder na instrumentalização da edição de resoluções. Então, só para finalizar aqui o seu questionamento, RDC nada mais é do que uma norma jurídica que decorre do poder normativo que é atribuído à agência reguladora, no caso a Anvisa, né, que tem como finalidade, como objetivo principal, regulamentar e disciplinar um determinado assunto que seja de competência do órgão regulador. RDC, Resolução de Diretoria Colegiada, que tem ali como principal finalidade normatizar um assunto de interesse do órgão regulador que vai necessariamente ter ali uma afetação nas atividades desenvolvidas pela farmácia e drogaria. Perfeito. Perfeito. É interessante a gente falar, evidentemente que não é por acaso que a gente escolheu o tema dispensação para a gente bater papo. Em época de pandemia, né, em época em que até o presidente de vez em quando faz receituário médico, né? A gente tem duas RDCs muito ativas, muito diretamente ligadas à dispensação e que estão sendo estudadas
treinadas com muito afinco por todas as unidades, por todos os PDVs. A gente falava ainda esses dias com o Marcos e com a Lourdes, nas prévias que a gente fez aqui sobre o nosso webinar, e um dos assuntos muito fortes foram realmente a RDC 357 e a RDC 405, que elas estão diretamente ligadas à dispensação, diretamente ligadas a determinados tipos de medicamentos, e a gente vai daqui para frente tentar falar. Vamos começar pela 357, que eu, pela minha modesta opinião, ela vai acabar caindo na 405. Então eu gostaria de abrir essa conversa entre vocês, Marcos, Lourdes e Rafael, para a gente começar a falar da 357, o que ela preconiza e como é que ela está sendo entendida e trabalhada no ponto de venda. Rafael, o que preconiza a 357? Ok, vamos lá, pessoal. Como o Felício colocou, diante do estado de saúde, estado de emergência em saúde pública que vivenciamos, a Anvisa, ao longo dos últimos meses, tem editado normas, seja para flexibilizar, seja para criar novas regras que tem uma correlação com as atividades da farmácia e drogaria. E aí, no tema hoje proposto, a gente está a falar sobre a dispensação de alguns medicamentos, né? E por que ela tem feito isso? Na medida que a gente precisa criar ações e estratégias para poder enfrentar a pandemia, nada mais do que pertinente e razoável que o órgão regulador sistematize isso através de normas, objetivando criar ações que facilitam o acesso a medicamentos, que possibilitam ali e fomentem o distanciamento social e que possibilitem, assim, a gente ter uma resolução mais célere em relação à pandemia. A 357, que o Felício ele mencionou, trata de uma norma excepcional, de caráter excepcional e temporário, que tem por finalidade estender de forma temporária a quantidade máximas de medicamentos sujeitos a controle especial, que são permitidos em notificações de receita e receitas de controle especial. O que mudou, Rafael, em relação à regra específica 357? Ela altera-se durante o período de pandemia, e se a gente fala em 6 meses, as regras sobre prescrição e dispensação de medicamentos que estão lá previstas numa portaria que acho que todos conhecemos, que é a portaria do Ministério da Saúde 344 de 1998. Basicamente, Felício, esta é a proposta da resolução 357. A gente tem aí vários desencadeamentos em relação a ela que são interessantes a gente abordar agora no nosso webinar. E aí, se me possibilita, eu até abriria ali uma questão para os nossos painelistas, para o Marcos e para a Lourdes, dentro dessa resolução, o que eles chamaram mais atenção deles em relação a ela e que de maneira eles adequaram e se adaptaram dentro das suas atividades para poder atender o que prevê essa regra, ainda que seja de forma temporária. Quem quer começar? Lourdes. Posso começar? Tá bom, as mulheres primeiro, né? Bom, logo no início, se não me engano foi no dia 23, 24 de março, né, quando essa regra entrou em vigor, teve aquele problema daquelas receitas que já estavam nas mãos dos pacientes, né? E isso, depois que encerrou aquele prazo de estender por mais 30 dias de tratamento, mesmo assim ficou na cabeça dos nossos farmacêuticos a ideia de que a dispensação seria apenas para 90 dias nos casos de notificação de receita B e de controle especial. Então, nós tivemos bastante dificuldade nessa orientação, que a partir dos medicamentos prescritos a partir daquela data, do dia 24 de março em diante, já estariam valendo nessa nova regra de que notificação de receita A passa de 30 dias de tratamento para 90 dias. Notificação de receita B, de 60 dias para 180, e receita de controle especial de 60 para 180 dias. E os anticonvulsivantes continuaram a mesma coisa, de 180 dias. Isso causou bastante dificuldade, não é assim,
um problema local, né? 50% dos farmacêuticos, até mais, tinham essa dificuldade. E depois conseguimos alinhar. Como é que isso foi tratado na... É importante dizer, desculpa, Cris, de que essa quantidade é só quando o médico não limita o tempo de tratamento. Se ele colocar que é para 60 dias, tem que manter os 60 dias. Isso, ô Feliciano, né? Aqui também gerou a mesma dúvida, né? E a gente estava conversando aí, na época, com 160 farmacêuticos, hoje com 210, então você imagina só como não ia pipocar esse assunto hoje aqui, né? Então, assim, a gente separou em 2 momentos, né? Receitas que eram anteriores a 24/3 até 24/2, né? Essas são o período de 30 dias antes, né? Esse era um tipo de atendimento, né? E receitas prescritas a partir do dia 24/3 eram outras tratativas. Então, isso daí realmente deu um nozinho na cabeça do pessoal, porque o que ele tinha que olhar era, né? E aí você perguntou para mim em relação à vida do farmacêutico se estava fácil, né? Já não foi fácil ali, né? Porque além dele saber se ele podia prescrever, aumentar em 30 dias, ele tinha que olhar a data, tinha que ver todas as coisas que ele já olha normalmente, data de receita, carimbo, se está legível, se não está, enfim, né? Então, ali realmente deu um nozinho. Então, a gente acabou fazendo, assim, uma espécie de uma FAQ, né? Eu tratei aqui, na Promofarma, aqui, através das FAQs, né? Que são as perguntas frequentes, e como que eles deveriam fazer a identificação para poder fazer o atendimento. Mas, como a Leudes falou, mesmo assim, ainda fica aquele período onde o farmacêutico parece que absorve a primeira informação, que é dos 30 dias que você acresce, né? E, às vezes, acaba até deixando de dispensar talvez uma quantidade que ele pudesse dispensar em quantidade maior, né? E é exatamente isso que a Lourdes disse. Receitas onde o médico não limitou, né? Poderia-se, né, em tese, fazer a dispensação máxima conforme a RDC publicou aí, né? Isso mas hoje agora já mas isso hoje já está claro já. Mas essa confusão começou num momento ruim, que é quando começou a se falar muito sobre pandemia, sobre coronavírus. Isso tudo veio num pacote só que caiu na farmácia. Além de toda a pressão sobre um mundo novo que estava surgindo naquele momento lá, segunda quinzena de março, ainda toda uma legislação que vinha junto, de um lado, necessária, porque tinha que orientar o profissional sobre isso, mas num momento que me pareceu inoportuno sobre o aspecto operacional, né? Porque o farmacêutico tinha que entender tudo isso, tinha que se precaver, tinha que se prevenir. Não deve ter sido nada fácil estabilizar esse conhecimento. Realmente não foi. Teve algumas horas aí a gente teve que sintetizar algumas coisas bem práticas e bem rápidas para poder atender essa demanda aí de uma maneira mais assertiva, né? Mais assertiva. Uma das coisas foi em relação ao quadro, né? Então, a gente disponibilizou aquele quadro que saiu na RDC, disponibilizamos para a loja, falou assim, antes era tanto, agora pode tanto, e assim a gente foi fazendo dessa maneira para poder diminuir o estresse, né? Porque, além da quantidade de comprimidos, né, da tempo de dispensação, ainda houve-se muita falatório em relação à validade de receita. Eu não sei se a Lourdes teve esse mesmo problema em relação às farmácias que ela atende, mas, por exemplo, a gente tem muita informação e eu acabava até brincando aqui e falando assim, olha, a gente vai começar a pegar a atualização de RDC lá na Rede Globo, porque às vezes o pessoal fala, agora a receita não tem mais validade, não, se estendeu a validade, né? Então foram assuntos aí que realmente bate no balcão de farmácia
E aí o farmacêutico ele precisa de uma resposta rápida, às vezes de manhã, e para essas coisas não tem horário. Enquanto a farmácia está aberta, você está sujeito aí a ter qualquer tipo de questionamento. Então a gente tem que estar preparado para atender a demanda e poder respaldar o nosso farmacêutico da melhor forma possível. Me permite, Marcos, Felício, até para contribuir com as colocações de vocês, no que tange a relação à validade das prescrições, né, com relação à publicação e à vigência da 357, a gente não teve uma alteração na validade das receitas, né, dos medicamentos de controle especial, né. De fato, surgiu essa dúvida justamente porque, em relação a outras normas, nós tivemos alterações de prazos de validade, inclusive, recentemente, uma lei, né, que acabou trazendo ali também a possibilidade de extensão do prazo de validade de alguns medicamentos durante a pandemia, desde que sejam para tratamento de uso contínuo e que não tenham, aí tem uma previsão expressa ali, limitado, que não seja de controle especial. Um outro aspecto que acho que vale também, agregando aqui as colocações dos painelistas, é que quando a gente está falando sobre a resolução 357, também não tivemos, em relação especificamente a ela, uma alteração sobre os aspectos de escrituração desses medicamentos no SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, né? A despeito de nós termos a vigência da 357, isso que quem nos escuta e quem está nos assistindo entenda, permanecem em vigor as regras que estão lá descritas numa resolução também muito conhecida por nós, que é a Resolução 22 de 2014, né, que trata sobre a escrituração do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. E, por fim, só para pontuar, acho que um ponto que acho que é algo que também é interessante, que a RDC 357, ela trata sobre os medicamentos de controle especial que estão lá previstos na portaria na 344, e ela não, então, portanto, ela não faz nenhuma alteração em relação às regras já existentes em relação aos medicamentos antimicrobianos, né? Isso também foi uma dúvida que veio, se a resolução 357, ela tinha feito algum tipo de alteração ou ela tinha um reflexo em relação à dispensação dos medicamentos antimicrobianos. Nesse sentido, eu queria fazer uma parte. Três tópicos que você abordou e que me passou aqui nas minhas leituras dos últimos dias. Primeiro, com relação à receita, eu li que tem uma legislação específica para determinada linha de produto que você tem que guardar a primeira via, e determinada linha de produto que você tem que guardar a segunda via. E aí eu vi que chegava a receita na farmácia, às vezes, com os dois medicamentos na mesma receita. Isso caía no colo do farmacêutico. Como é que eles reagem nesse momento que tem uma orientação que ele tem que guardar a primeira via para um caso, a segunda via para outro caso, e na mão dele chega uma receita descrevendo esses dois medicamentos numa única via? Sim, e aí eu acho que a gente consegue até entrar na nossa outra resolução, que é exatamente, que é a 405, que esse exemplo que você citou, Felício, justamente ele teve maior repercussão diante de uma regra que foi trazida na 405, porque ela traz ali uma regra diferente do que é preconizado em relação aos medicamentos antimicrobianos, né? Que fala sobre a retenção da primeira via e da entrega pro paciente da outra via. Enquanto que na dispensação dos medicamentos, isso me permite conceituar, quando a gente está falando da 405, para quem nos ouve, é aquela resolução que trouxe uma regra específica para determinados medicamentos, que são medicamentos que até então se faz ali a sua utilização, ainda que a medida para tratamento off-label, para efeito de você ter ali o tratamento de sintomas do coronavírus, para efeito de você ter ali um maior controle em relação a esses medicamentos, a Anvisa ela publicou uma resolução específica, trazendo uma regulação própria para esses medicamentos, também similar à 357, ela tem um caráter excepcional temporário, e ela perdura enquanto estivermos aqui no estado de
de emergência em saúde pública, tá? E o que especificamente essa resolução ela trata? Ela fala sobre medicamentos que são hoje, ela traz um anexo, que ela fala anexo 1, que são, e arrola ali alguns medicamentos. Então temos cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanidina, que são medicamentos que têm, em certa medida, a sua utilização, ainda que de maneira off-label, no tratamento do coronavírus, e se faz aqui, então, a Anvisa, uma regra específica em relação à sua forma de utilização e dispensação pelas farmácias e drogarias. Aí, na questão de receituário, da questão da via, acho que a Lourdes e o Marcos vão poder falar muito melhor do que eu em relação a quais são os conflitos e as dificuldades que a resolução trouxe na atividade na farmácia e drogaria. Ok, eu estou recebendo aqui, eu vou aproveitar, a gente vai inserindo alguns temas que estão chegando pelo YouTube. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Rubens, dizendo o seguinte: se o médico colocar na receita um número de 30 comprimidos, mas embaixo colocar medicamento de uso contínuo, eu só dispenso 30 comprimidos, mas o médico diz que o paciente, que eu posso vender mais tempo, mas dispenso só 30, pois ele delimitou. Estou agindo corretamente? Posso responder e certamente depois o Marcos e a Luz podem me complementar. Pessoal, o termo uso contínuo, ele significa que o medicamento ele deve ser utilizado continuamente durante um tratamento. O que isso quer dizer? A duração do tratamento ele sempre dependerá de fatores como a condição clínica do paciente, a resposta terapêutica, o protocolo de tratamento que é baseado em literaturas especializadas, né, que tratam em evidências em relação àquele medicamento e aquilo que ele se propõe à medida de eficácia em relação à doença. Mas, quando a gente fala em relação ao receituário, o que a gente deve observar? A gente deve sempre respeitar, primeiro, os limites que são estabelecidos lá na portaria 344 e agora temporariamente alterada pela RDC 357, e quando tivermos especificado ali o limite de posologia que foi colocado pelo prescritor, pelo profissional médico, é interessante que tenha ali a observância disso. Se eventualmente tiver algum tipo de dúvida em relação, a recomendação sempre é que se faça o contato com o prescritor médico para que ele possa ali, de repente, falar se é possível fazer uma adequação em relação àquele receituário para que tenha ali a periodicidade nos termos daquilo que consta na resolução 357. Mais ou menos é isso que a gente sempre coloca. Não sei se o Marcos e a Lourdes gostariam de complementar em relação à questão. Vocês querem que eu repita a pergunta? Não precisa. Deu para ser claro. Então, Rubens, né? É uma pergunta do Rubens. Então, isso. Nesse caso, eu tenho a certeza absoluta de que o médico se confundiu. Ou é para 30 dias ou é para uso contínuo. Então, nesse caso, vale a pena entrar em contato com o prescritor. Okay. Marcos, o que você acha? Marcos, o que o Rafael colocou é mais ou menos essa tratativa aí que iria ser feito. Provavelmente, né, se não conseguisse contato com o médico, faria a dispensação apenas dos 30, né, mesmo podendo haver um equívoco aí, mas muitas vezes o cliente também não pode esperar até amanhã, ou até sabe quando Deus a gente conseguiria falar com o médico. Mas, em via de regra, em caso não consiga entrar com o prescritor, a tratativa seria essa, né, dispensar apenas o que está colocado na receita realmente. Ok. Tem uma outra pergunta de TI da Droga Dada, perguntando se tem alguma tabela resumida dos novos prazos. Eu creio que lá no nosso site, no nosso portal, a gente já tem material sobre isso, falando da 357 e do 405. Rafael, quer falar alguma coisa? A resolução, ela já traz uma tabela específica em relação ali às alterações, né, da quantidade, da possibilidade de dispensação e, como você colocou, Felício, a gente tem também notas técnicas, né,
na qual a gente traz ali de uma forma mais pormenorizada, trazendo ali também de uma forma mais fácil para o associado, para a farmácia, drogaria, para o farmacêutico, para que ele possa ali saber quais são os prazos de cada, exatamente, de cada um. Mas tem tudo isso. Isso, mas na própria norma da Anvisa você consegue ter o acesso e saber de fato qual é o prazo de cada um e a quantidade. O prazo melhor, a quantidade, não o prazo. Eu estou aprendendo muito com tudo que vocês estão dizendo, né? Porque é muito fácil perguntar, mas é muito mais difícil responder seguramente. Mas eu fiquei pensando numa outra coisa. Eu li que tem, num determinado momento, que o remédio, quando entra na farmácia, determinados medicamentos têm que ser registrados no SNGPC. Mas aquele mesmo medicamento que já estava no estoque da farmácia não precisa ser registrado no momento da dispensação. É isso mesmo que eu entendi? Douglas, ou Marcos? Então, Feliciano, exatamente. O que acontece? Isso daí foi outro ponto onde se gerou muita dúvida, porque aqueles medicamentos que estão arrolados na 405, embora os anteriores, que seriam a hidroxicloroquina, a cloroquina e o nitazoxanida, eles já tinham, né, já vieram através de outras RDCs que foram publicadas anteriormente, né, onde eles tinham colocado, a Anvisa primeiramente colocou esses medicamentos na portaria 344. Né? Com a 405, o que eles fizeram? Eles retiraram esses medicamentos da portaria 344 e criaram esse anexo próprio, né, onde incluíram a ivermectina. E tal qual aconteceu com a ivermectina, aconteceu com a cloroquina e aconteceu com a nitazoxanida. Né? Foi também aquela confusão. O que a gente orientou aqui, né, na Promofarma? Como o meu sistema permitia, né, logo quando saiu já, acho que se não me engano, a segunda RDC, que foi da nitazoxanida, fazer uma inclusão por força de RDC. Então, o que eu orientei os farmacêuticos daqui, da Promofarma? Embora você não precise fazer a escrituração imediata daquele material, daquele produto que está lá na sua prateleira, que você já colocasse isso no seu inventário. Por quê? Por questão de controle. Né? Fica naquele seu armário ou fica na sua prateleira, né? Que depois ele saiu, né, do armário, foi para a prateleira, ele saiu da RDC, ele saiu da 344 e foi considerado um medicamento comum. Você fica com aquele problema de saldo. Você fala assim, pô, mas esse está no SNGPC, esse não está, e aí começa a bater, e o farmacêutico, a Lourdes bem sabe disso daí também, acho que é uma vivência dela, o farmacêutico, acho que semanalmente acaba batendo o seu armário de psicotrópico ou os seus medicamentos que tem controle, mas por conta da segurança deles, né, em ter o acesso ao estoque, ter todo o histórico de vendas do item de uma maneira correta, né? Então, a gente fez a orientação de colocar, embora não precisasse. Né? A partir de uma certa data, né, que seria o correto, né, a Anvisa colocou assim, a partir de certa data que chegasse uma nota nova, né, uma compra nova, esse medicamento, sim, precisaria ser prescrito. Né? O anterior a isso, não. Mas surge sempre a dúvida, né? E essa, voltando um pouco, tem uma pergunta falando ainda sobre antimicrobianos. Realmente não pode ter um medicamento antimicrobiano na mesma receita com outros medicamentos. O correto deveria ser uma emissão de receita, um aviamento de receita mais correta por parte do médico que está atendendo a paciente, né? Eu gostaria de responder essa pergunta. Então, não, a RDC 20, ela fala que, junto com o antimicrobiano, pode estar prescrito outros medicamentos, exceto medicamentos da portaria 344. A cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e a ivermectina, elas não pertencem mais à portaria 344, então elas podem estar prescritos na mesma receita. É isso, né? A pergunta.
Agora, com relação a... surge uma dúvida. Para a ivermectina, você retém a primeira via. Para o antimicrobiano, que estão prescrevendo aí a azitromicina, no caso, retém a segunda via. Então, com qual via o paciente vai ficar para fazer uso do medicamento? A nossa orientação aqui é que tire uma cópia. Porque não é por causa de falta de um papel, um documento, que ele vai deixar de fazer o seu tratamento. Não deixar de atender o paciente, né? Isso, ficar sem o medicamento nessa situação é pior, apesar de não ter nada comprovado, né? Mas sim, vamos partir para isso. Aí, com relação a outra questão, nas redes em que eu presto serviços, a cloroquina, a hidroxicloroquina e a nitazoxanida, no momento que entrou a 405, não tinha mais em estoque. Então, não precisou excluir da 344 para colocar na 405. O problema foi onde colocar a ivermectina. Aí, depois de uma semana mais ou menos, a Anvisa e o CRF soltaram uma nota informando que era para realmente lançar, escriturar como sujeitos a controle especial, mas não apenas para lançar. Toda a dispensação seria como se fosse um outro medicamento. Então, não precisaria de uma AF constando que só pode dispensar medicamentos sujeitos a controle especial. Na licença de funcionamento também não precisa contar. Mantém a validade de 30 dias, retém a primeira via e faz o lançamento no SMGPC. Só isso que mantém, mas o lançamento continuaria sendo feito como uma 344. Ok, para a gente encerrar essa discussão 357 e 405, ainda tem uma pergunta aqui bem clara, que diz assim, tudo bem, mas não se... nos casos da ivermectina, hidroxicloroquina, como ficam os pacientes que usam esses medicamentos para outros casos que não seja o tratamento da Covid? Esses medicamentos, eles são tarjados, né? Então, eles precisam ter receita. Então, exatamente. Até então, esses medicamentos, eles são tarjados, como o Lourdes colocou, então é necessário que tenha venda sob prescrição. Então, é necessário que aquele que vai fazer um tratamento a despeito que não seja para o tratamento e para que se faça jus ao tratamento do coronavírus, é importante que você tenha ali a receita para efeito de ir para a farmácia fazer a dispensação, aviamento daquele medicamento, tá? Só para complementar, que eu acho que é interessante nesse aspecto que a gente está tratando sobre a 405, ela traz ali uma regra específica em relação ao prazo de validade, né? Então, esses medicamentos, eles têm ali expresso na 405 um prazo de validade de 30 dias, né? E é importante também, tem uma outra regra específica lá da 405 com relação à questão da importância de manter à disposição sempre das autoridades sanitárias, né, por um período de 2 anos, as receitas que forem aviadas, né, desses medicamentos que estão lá constantes na 405. São regras específicas, apesar de terem caráter transitório excepcional, mas que a farmácia e a drogaria devem observar e devem ter ali como cautela e resguardo no momento de fazer a dispensação desses medicamentos. Ok, eu acho que a gente respondeu, então, as perguntas do Bruno Macedo, do Eduardo Moraes, e para os quais eu agradeço muito a participação e continue conosco, que ainda tem coisas interessantes para a gente abordar. Como está muito fácil, vocês estão respondendo com muita facilidade, eu vou mudar de assunto, tá? Outra polêmica, né? Outro assunto que causa discussão está ligado à prescrição médica eletrônica. As discussões que fala-se da receita digital, da receita digitalizada, como é que a farmácia atende isso? Enfim, vamos falar agora da prescrição médica eletrônica. Rafael quer fazer uma abordagem
técnica ou vamos passar a bola para os rapidamente? Vamos lá, rapidamente, né, amigos que estão nos assistindo. Prescrição eletrônica, né, é um assunto muito importante que tem suscitado muitas dúvidas, né? Basicamente, com a possibilidade do uso da telemedicina, né, e outras formas de tecnologia, a gente teve uma mudança e até potencializou-se a utilização desse tipo de documento para efeito de você ter acesso a medicamentos, né? Com relação ao assunto, prescrição médica, a gente tem algumas normas hoje em vigência que estão disciplinando e regrando a questão. Vale ressaltar a portaria 467 do Ministério da Saúde, né, que dispõe em caráter também excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina, e ela estabelece as diretrizes, né, para efeito de validação e emissão das receitas e atestados médicos em meio eletrônico. Logo em sequência, nós tivemos uma medida provisória muito importante também em relação à questão, que foi a medida provisória 983, que dispõe sobre a assinatura eletrônica, né? E nela, ela também trata um pouco com relação à assinatura eletrônica na questão de documentos voltados à saúde, né? E aí eu destaco o artigo 6º, que estabelece ali que os documentos subscritos pelos profissionais de saúde, eles terão a sua validade reconhecida quando forem assinados com assinatura eletrônica. Inclusive, ela traz ali o conceito da própria medida provisória, que está sendo muito debatido hoje, sobre as formas de assinatura eletrônica, as modalidade de assinatura eletrônica simples, a avançada e a qualificada. E a medida provisória, ela possibilita, né, que as receitas médicas eletrônicas, receitas médicas digitais, assim como a gente, depende da forma como a gente quer conceituá-la, elas podem ser por via tanto de assinatura eletrônica qualificada quanto a assinatura eletrônica avançada. Por fim, nós tivemos uma lei, que é a Lei 13.989, né, que trouxe que trata basicamente sobre a disciplina, sobre a telemedicina. Essa lei, ela, contextualizando rapidamente, quando ela foi objeto de a verificação por parte do presidente da República, à época ele tinha vetado um artigo específico que tratava sobre os receituários médicos. Acontece que, quando retornou para o Congresso Nacional, o Congresso derrubou este veto, né, específico às receitas médicas digitais, e ele acabou sendo incorporado à Lei 13.989, basicamente, que trata esse artigo específico da receita médica digital. Ela possibilita que as receitas sejam apresentadas em suporte digital, ela corrobora aquilo que trata a portaria 467 e a medida provisória 983, só que ela traz ali um diferencial. Ela fala que as assinaturas eletrônicas, ela possibilita tanto a assinatura eletrônica quanto a assinatura digitalizada do profissional que realizou a prescrição, né? Então, ela amplia ali a possibilidade da forma da utilização desse documento médico. É isso, Felício. Essa é a linha geral normativa em relação à prescrição médica. Antes de passar para a Lourdes e para o Marcos, Ivanir Quinteiro está escrevendo, agradecendo as respostas esclarecedoras da doutora Lourdes. Ivanir Quinteiro, doutora Lourdes, bem esclarecedora, obrigada. Muito legal, obrigado, Ivanir Quinteiro. Seguramente dona Lourdes vai ficar feliz e nós também pela sua participação. Estou procurando meu áudio aqui. Obrigada, Ivanir, minha colega. Bom, e aí, vamos falar da prescrição eletrônica. Como é que fica isso na farmácia, gente? Como é que vocês estão vivendo isso no dia a dia da farmácia? Bom, lá a confusão inicial foi a diferença. Oi? Você já percebeu que o Marcos tem por princípio primeira-dama primeiro, né? Eu já fui falando, né? Deixar aqui a professora. Então, no início foi uma confusão no entendimento, né? Tinha uma confusão entre receita digitalizada e prescrição eletrônica. Então, tanto por parte de nós farmacêuticos, quanto também dos clientes. Os pacientes, eles chegavam com a foto de uma receita que o médico mandou por WhatsApp e queria comprar aquele medicamento. Desde que não fosse portaria 344, antimicrobiano, isso até dava. Então, no início foi mais
esse esclarecimento que foi dando. E aí, depois disso, houve aquela confusão entre prescrição eletrônica pública e a privada, né? A privada, eu não sei se pode falar o nome aqui, mas assim, focando na pública, foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, né? Em conjunto com os Conselhos Federais de Medicina e Farmácia. E eles lançaram um validador. Então, os médicos eles conseguem acessar esse site, prescreve em cima de uma receita pré-definida em PDF e envia para o paciente envia para a sua farmácia de preferência, diferente da privada, que ela direciona para alguma farmácia, né? E aí, depois que o farmacêutico recebe essa receita eletrônica, a prescrição eletrônica, desculpa, ela também acessa o site assinaturadigital.iti.gov.br e faz a validação. Ela é simples de usar. É o único que valida, né? Naturalmente, os outros, da forma privada, são específicos de cada plataforma. Aqui, em relação à receita digital aqui, eu acho que como que pipocou primeiro dentro das lojas foi a privada, que acho que, sei lá, estava na frente, já meio que, talvez, meio que já sabia, né, por onde ia o curso, né, das coisas. Então, acho que foi a que foi a mais divulgada no primeiro momento. Então, assim que saiu, né, a parte lá da ICP, junto com o CREMESP, isso daí começou a gerar a seguinte dúvida. Mas né, até mandei um áudio para vocês aí antes, uma pergunta farmacêutica, que olha, eu recebi essa prescrição aqui, posso aceitar? Não posso? Não tem QR Code? Não é da privada lá, né, da empresa privada lá, não é da plataforma, posso aceitar? Então, assim, são essas dúvidas que acho que foram as mais, as que permaneceram, né, aí, quando surgiu esses vários tipos de receita, né, inclusive com empresas aí de telemedicina que tem o validador próprio, né. Até hoje também a gente fica meio assim, fala assim, olha, a gente não vai pegar, vai aceitar, não vai aceitar? A lei é clara em relação à validação do arquivo, né? Tem que ser lá no Instituto de Chave Pública, né? Como é que fica essa situação, né? Então, assim, só que tudo isso a gente não pode esquecer nunca, Felício, do paciente, né? A gente também não pode ser tão, assim, vigoroso e tão rígido, né? Porque a gente está nesse estado de emergência aí e ficar também fazendo o paciente indo e voltando porque a chave é pública ou a chave não é pública, enfim. Eu acho que a gente tem que ponderar em algumas coisas. Eu acho que, né, creio aí o doutor Rafael deva falar sobre o assunto. Eu acho que isso daí, provavelmente, mais para frente, deve ser matéria discutida e deve se uniformizar como vai ser feito isso de uma maneira um pouco mais clara, né? Acho que mexer nessa questão agora, onde já está mais ou menos o pessoal sabendo como atender, eu acho que não é interessante agora, né? Não sei o que a Lourdes acha, o que o Dr. Rafael acha. Não sei se vai mudar alguma coisa em relação a isso. Concordo. E até trazendo um pouco sobre a questão, né? Algo que suscitou muitas dúvidas, inclusive acho que foi até um objeto de uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo, da Cláudia Carissato, foi a respeito de qual é a distinção, como eu consigo distinguir a receita digital e uma receita digitalizada. Basicamente, Cláudia, o que a gente tem como distinção? Quando é dito receita digital ou prescrição digital, eu estou me referindo exclusivamente a um documento que ele tem uma origem digital e assim seja mantido, tá? Digitalmente. Isto é, ele pode ser consultado e validado por via da internet.
Diferentemente, quando eu estou a tratar sobre uma receita que é impressa em um arquivo em formato PDF, por exemplo, um e-mail que é impresso e contém uma prescrição, até mesmo a digitalização de uma receita, por exemplo, quando a gente escaneia, aí eu estou a falar sobre uma receita digitalizada. Esse, basicamente, é a distinção desses dois conceitos, né? É importante porque veio muitas dúvidas a respeito do que era receita digital e o que era receita digitalizada. Quando eu posso utilizar uma receita digital ou se é possível, em algum momento, a utilização de uma receita digitalizada. A importância de uma receita digital, como o Marcos falou, é porque ele dá mais segurança jurídica, tanto para o ato de dispensação, porque você consegue verificar tanto a autenticidade, validade e a legitimidade daquele que está prescrevendo o medicamento. E aí a gente tem formas de que seja realizada essa assinatura eletrônica. Tem a via assinatura eletrônica qualificada, que é aquela feita por via de um certificado digital, pela chave do ICP Brasil, e também tem a assinatura hoje eletrônica avançada, que é uma outra tecnologia que também assegura ali, também traz a segurança em relação aos dados do prescritor, em relação ao conteúdo daquele documento, que nós denominamos de assinatura eletrônica avançada. Essas duas formas, elas estão previstas nas normas hoje em vigência que regulamentam a matéria. A validação, como o Marcos falou, por exemplo, a gente tem o ITI que você consegue fazer a validação de uma receita que é gerada por via de chave ICP Brasil, mas também há outros tipos de tecnologias que possibilitam também a verificação e a validação, que é aquela prescrição que é realizada por via de outras plataformas. Vale citar, por exemplo, a gente tem o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, que desenvolveram plataformas específicas onde possibilita que o médico que está habilitado naquele conselho, ele possa gerar um documento digital e aí a farmácia possa fazer a sua validação por via daquela plataforma através de uma assinatura, mesmo que aquela seja feita, prescrita por via de uma assinatura eletrônica avançada. Ok. Eu estou recebendo uma pergunta aqui do Diogo Bellarmino, perguntando o seguinte: vai ser necessário algum ajuste no sistema ERP para escriturar no SPED fiscal ou no no SNGPC esse formato de receita digital, de assinatura digital? Vai ter que fazer a atualização do ERP? Alguém quer responder? Sinceramente, o Sistema Nacional de Gestão de Produtos Controlados, imagino que não, porque quando a gente está falando em relação à questão da prescrição por via de dispensação do medicamento, ainda que seja de receita digital, ele deve observar aquelas regras específicas que estão estabelecidas na Portaria 344, na RDC 357 e na própria 405. Então, a rigor, compreendo que não há uma necessidade de uma adequação em relação ao sistema. O RP pode ser uma questão de conexão, de interatividade em relação à forma como se dá a operação do sistema do recebimento, pode ser que de fato tenha algum tipo de adequação. Mas especificamente o SNGPC, vale ressaltar que, a despeito de ser um medicamento gerado, prescrito por via de uma receita digital, ele ainda deve observar as normas que estabelecem e que disciplinam a sua dispensação. Então, assim, se foi um medicamento, uma receita médica digital de uma portaria 344, lembrando que tem uma nota técnica da Anvisa, né, que traz uma limitação em relação a quais os medicamentos que podem ser receitados por via de digital, você deve observar necessariamente ali as regras estabelecidas, tanto na portaria quanto na resolução, hoje 357, para dispensar e para fazer ali a escrituração no SNGPC. Ok, Rafael. Cláudia Carezato disse que... O doutor Rafael disse que na Lei 13.989 acabaram sendo inclusas as duas formas digital e digitalizada, é isso? Exatamente, a Cláudia pegou no ponto, né? De fato,
olha só o que aconteceu, a lei, ela retornou a possibilidade da receita digitalizada. O que acontece em relação à digitalizada? A gente tem hoje uma nota técnica da Anvisa que limita a utilização da dispensação de receitas digitais para medicamentos de controle especial, especificamente com assinatura eletrônica. Um outro aspecto que aí entra também em relação até à operação e à prática da atividade da farmácia e drogaria, é muito complicado você fazer a validação e verificar a autenticidade, a integridade daquele documento quando ele é feito por via de uma receita digitalizada. Nesse sentido, a despeito de a Lei 13.000 ela trazer ali a previsão da receita digitalizada, recomenda-se, por medida de cautela, né, que se faça que se tenha ali a dispensação de medicamentos por via de receita médica eletrônica, receitas médicas digitais, especialmente quando estamos a falar de medicamentos de controle especial. Mas, do ponto de vista jurídico, realmente é isso. Quando você tem a quebra do veto do que tinha até então, você possibilita ali que haja ali a assinatura eletrônica digitalizada nas receitas médicas. Legal. Deixa eu fazer um comentário dentro do contexto, que a Iris Souza comentou também. No começo da nossa webinar, com questão de estabilização do YouTube, a gente teve alguns problemas. O começo ficou meio confuso. Mas depois a gente se adaptou, estabilizou, e passados os 5, 7 minutos iniciais, as coisas estão normalizadas. São comentários que a gente vem recebendo dos participantes que vale a pena a gente não deixar passar. Ok? Felipe, só um parênteses em relação à receita digital. Está me ouvindo? Sim, Marcos. Então, só um parênteses a respeito da receita digital. O que a gente colocou aqui, né, quando vem na plataforma, então é bem claro para eles, né? Isso daí eles ficaram sem dúvida. Agora, quando vem fora da plataforma, o que a gente orientou? Eu falei, olha, peça para o sempre paciente enviar, né, a receita pelo WhatsApp, né? Então, assim, ele chega, tudo bem, ele chega até a loja e fala assim, olha, muitas vezes ele mostra, né? Olha, eu recebi aqui do médico, fala assim, olha, manda aqui para o WhatsApp da loja, ou manda aqui para o meu telefone, né, pessoal? A farmacêutica acaba utilizando, às vezes, até o próprio telefone dele para fazer o atendimento, né? Embora as lojas tenham o smartphone aí. Então, eles fazem recebem um arquivo em PDF, eles baixam o arquivo, fazem a validação lá no site, faz a impressão e aí eles mantêm os dois arquivados, tá? Tanto a receita que é para controle, para eles poderem fazer a escrituração posteriormente, quanto o arquivo digital, eles mantêm isso daí dentro da loja numa pasta receitas, né? Com o nome do paciente, a fim de comprovação aí para a autoridade sanitária, né? Caso haja aí alguma dúvida, fala assim, olha, eu preciso do arquivo digital dessa receita aqui. Então, a gente tem o acesso ao arquivo e consegue fazer até a validação na hora, né? Então, eu acho que é importante os farmacêuticos não se atentarem apenas com a parte da prescrição digital, não se atentarem só ao papel. O papel, ele é um mero instrumento para você poder fazer a dispensação ali no ato, né? Um auxiliar, né? A própria lei fala isso, né? Que ele é um auxiliar, mas que a gente precisa manter em arquivo, né, ou arquivo digital. Tá? Ótimo. Mais alguma coisa, Lourdes? Não, tá tudo certo. É isso mesmo. Legal. Legal. Vamos para uma outra área tão importante quanto as outras, que são as alterações das regras do programa Farmácia Popular. Isso também houve muito comentário, muita discussão, muito estudo, e a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Rafael, quer abrir o assunto? Sim, posso fazer uma introdução. O que acontece? Similar ao que aconteceu em relação à Anvisa, no sentido de
de serem editadas normas para efeito de enfrentamento da pandemia, e aí a gente fala nas flexibilizações ou alterações de regras em relação a atos até então disciplinados pela Anvisa. Então a gente falou aqui, a gente trouxe aqui uma fala em relação a 405, a 357. Isso também ocorreu no Programa Farmácia Popular do Brasil, que tem uma regra específica, que ela é normatizada por via de uma portaria de consolidação número 5. O que fez a DAF, Ministério da Saúde, em relação aos medicamentos, né, que estão inclusos lá na relação do Programa Farmácia Popular? Ele estabeleceu também, de forma temporária, excepcional, algumas regras para efeito de fazer ter um apoio no enfrentamento da pandemia e, inicialmente, uma diminuição no fluxo de pessoas nas farmácias e drogarias, né, evitar ali uma aglomeração, possibilitar que haja ali uma ampliação em relação à questão do distanciamento social e facultar aquelas pessoas que estão dentro do quadro do perfil de risco, que tenham alternativas de terem aqueles medicamentos de um período maior, sem que eles precisam se locomover até a farmácia e drogaria. Foi muito salutar. Quais foram as 3 regras que foram alteradas temporariamente? A primeira é que o paciente ele poderá retirar num único atendimento uma quantidade suficiente para realizar um tratamento por até 90 dias, tá? É uma regra importante porque possibilita que ele faça jus a um tratamento até 3 meses, 90 dias, e no ato de fazer ali a adquisição daquele medicamento, ele consiga fazer a aquisição por este período. Uma outra regra também foi a alteração do prazo de validade, né, que até então era de 180 dias. Os prazos de validade das receitas médicas, elas foram prorrogadas, elas foram ampliadas para 365 dias a partir da sua emissão. Também é extremamente importante, porque possibilita que aquele que tem ali uma receita que eventualmente estava findando o prazo da sua validade não tenha a necessidade de retornar até o consultório médico para efeito de ter ali uma nova prescrição para fazer jus a um medicamento. E isso também nessa atuada foi importante porque, em certa medida, a gente teve um período muito grande onde ficaram suspensas, ou era recomendado ali a suspensão de consultas eletivas, né? Então a gente estava tendo uma dificuldade muito grande de acesso às pessoas em relação aos médicos, principalmente no Sistema Único de Saúde. Por fim, a gente teve uma alteração posterior, que foi da procuração. O que acontece? Os pacientes que eventualmente estejam impedidos de ir pessoalmente até a farmácia credenciada ao programa, eles possibilitam, a alteração da regra possibilita que seja feita uma procuração e que essa procuração ela não tenha necessidade do reconhecimento de firma em cartório. Era uma regra estabelecida, né, na portaria de consolidação, que foi alterada temporariamente, possibilitando então que uma procuração simples feita por aquele que faz jus ao medicamento possa ser feita para que o seu representante vá até a farmácia para poder fazer ali a aquisição e a retirada do medicamento. São essas 3 regras que foram alteradas temporariamente, Felício, no programa em razão da pandemia. Falar, Lourdes. Ele falou tudo, né? Você não deixou nada para a gente, né, Rafael? A farmácia popular realmente os farmacêuticos não estão com tantas dúvidas. Só no comecinho mesmo, logo que foi editada a nota técnica, não deu tempo do Ministério da Saúde colocar no sistema do DataSUS essa mudança de 30 para 90 dias. Então, demorou uns 2 dias. Depois, normalizou, tranquilo. Essa foi uma das mais tranquilas. O problema agora é outro, né? Farmácia popular. Depois são casos da vida aí que acontecem, né, Rafael? Exato. Quem pode pegar, quem não pode, em relação à procuração. Né? Uma percepção, que eu acho que é até interessante e válido a percepção de vocês que estão no dia a dia da farmácia, como vocês veem essas alterações, por exemplo, do programa, se vocês entendem que seria válido também a continuidade dessas alterações, né? Se elas são de fato importantes, não só para a farmácia e drogaria, obviamente, mas para o paciente, né? Por exemplo, você desburocratizar, quando a gente está falando da procuração, quando a gente fala da ampliação de prazo,
qual é a percepção de vocês? Vocês entendem que é importante, de repente, um diálogo com o programa, com o Ministério da Saúde, para efeito de a gente poder, independentemente do término, findado a pandemia, permanecer? Ou vocês entendem que essas regras devem realmente ter um caráter temporário? Eu acho que ele ficou bem amarrado, o Rafael, porque hoje ele comprar aí no programa, então ele apresenta, além da receita, o documento do paciente, o documento da pessoa que está comprando e a procuração. Olha, sinceramente, é uma coisa que, sabe, facilita demais, né? Uma experiência pessoal aí, né? Acho que para quem está assistindo, embora em prédio, né? Muitas pessoas se solidarizaram, né? Solidarizaram com os idosos, né? E que se colocaram à disponibilidade para falar assim, olha, o que a gente precisar, se precisar ir na farmácia, no mercado. Então, o pessoal foi separando horários para poder fazer isso daí. E eu acho que, realmente, quando você... Quer queira, quer não, acho que nessa época da situação de emergência, a gente, como pessoas, acabamos ficando um pouco mais próximos, talvez, dos nossos vizinhos, né? Pessoas que talvez não têm parente, né? Não tem o parentesco, né? O grau de sangue, né? E nada mais justo que, acho que, assim, a gente se prestar, e acho que é um papel aí comunitário. Então, assim, veja, a partir do momento que você tem essa extensão, né, dessa possibilidade, você acaba podendo ajudar até mesmo o teu vizinho de porta aí a poder fazer o tratamento dele, né? A gente sabe aí que muitos idosos aí às vezes moram sozinhos, né? Tem a dificuldade aí de sair para fazer a compra do teu medicamento e tal, né? Olha, eu acho que assim, é uma coisa bem válida em relação à adesão de tratamento, né, deles mesmos, sabe? E acho que é uma questão aí um pouco mais social, né? Então, eu acho, assim, sinceramente, como opinião minha, eu acho válido. Ok. Eu tenho muitas perguntas, a gente recebeu bastante perguntas, eu vou passar algumas para vocês. Por exemplo, o Eduardo Moraes, falando ainda sobre receituário eletrônico, ele disse que o problema durante o atendimento são as imagens do WhatsApp para produtos da portaria 344. Então, o comentário que ele faz. Então, Felícia, por isso que a gente recomendou aqui, pelo menos na rede, se ele está mandando print da tela, o paciente está mandando print da tela, tá, para o WhatsApp da loja, enfim, para que ele mande o arquivo em PDF, né? Porque senão realmente fica complicado a gente fazer uma dispensação correta e aí o farmacêutico tem que ficar adivinhando o que está escrito, né? E não é nossa função, a gente tem que estar seguro do que está dispensando e tem que estar seguro do que está fazendo, né? Porque qualquer erro aí pode ser, em alguns casos, pode ser fatal, né? Claro. Pode ser fatal. Claro. Algum comentário, Lourdes? O correto é mandar a imagem em PDF, uma vez que ela nasceu eletrônica, né? Não tem o porquê ficar mandando uma foto por WhatsApp. Se ela nasceu eletrônica, tem a possibilidade de mandar o arquivo em PDF. Ótimo. Muito bem. Outra pergunta. É permitida a entrega remota de medicamento controlado pela portaria 344? Sim. Na 357, onde estende as quantidades máximas, ela também autoriza a entrega remota. Não inclui as vendas pela internet, né? Só entrega remota. Mas ela tem um procedimento. O motoqueiro, primeiro precisa retirar a receita no domicílio do paciente, trazer para o farmacêutico. O farmacêutico confere, preenche o formulário de registro de entrega, que está no anexo 2 da 357, e o motoqueiro leva o medicamento, mais esse formulário,
e mais o cupom fiscal. Aí o paciente precisa assinar esse formulário de registro de entrega. E esse documento precisa ficar arquivado por 2 anos. Quantos anos? 2. 2 anos. 2 anos, isso. E tem mais uma questãozinha aí, você disponibilizar o atendimento, né? Disponibilizar uma forma, né, do paciente, né, esclarecer as dúvidas, né? Uma espécie de uma bula ou um meio eletrônico que seja para entrar em contato com o farmacêutico. Você tem que garantir ainda a assistência. Correto. Estou escolhendo aqui, porque são muitas perguntas e a gente tem que ir meio no... Só complementando, e aí também acho que é algo bem importante, a Lourdes falou muito bem, complementada pelo Marcos, a 357 ela trouxe a possibilidade da entrega em domicílio, né, dos medicamentos sujeitos a controle especial. Mas é importante que a gente também se atente que estamos falando da entrega em domicílio, não estamos falando na compra e venda de medicamentos por via remota, né, do sistema e-commerce. O e-commerce, ele permanece vedado, né, por via lá da resolução 44, que trata das boas práticas farmacêuticas. Então, às vezes vem esse questionamento. Eu posso, então, agora colocar um medicamento de controle especial no meu e-commerce para poder fazer a sua venda? Não, o que trata 357 é da entrega em domicílio, né? São coisas distintas que é importante que o farmacêutico, a farmácia, a drogaria, o empresário, ele saiba para que ele não tenha ali, implique alguma confusão, e eventualmente possa ensejar algum tipo de questionamento ali por um fiscal sanitário. Ok. Outra pergunta. Prescrições de outros estados contendo medicamentos que contenham as substâncias ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina precisam passar pela vigilância sanitária local? Não precisa. Mesmo a receita ela é válida em todo o território nacional, e mesmo assim, por conta do estado de pandemia, não precisa ficar levando a receita em 72 horas, que seria a 344. Exatamente, né, Lourdes? Desculpe, eu só completo. Exatamente, as prescrições que são com os medicamentos que estão lá estabelecidos na RDC 405, eles têm validade no território nacional, e então fica dispensado sua apresentação ou visto junto à Visa local, né? Então não há necessidade também de constar, seja um balanço enviado à Visa local, mas como o Marcos e a Lourdes colocou, tem ali a obrigatoriedade de você ter o arquivamento dessas receitas pelo período de 2 anos. Né? Muito bom. Marcos, algum comentário? Não. Esse aí foi certeiro. Essa pergunta eu acho que a gente já respondeu por outro caminho, mas eu vou repetir. Como proceder com o estoque de medicamentos que contenham as substâncias cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxidina, que estavam no CNGPC até o 22 de julho, como pertencentes à lista C1 da portaria 344. Será necessário encerrar o SNPGC? Isso daí, se eu não me engano, saiu uma FAR, acho que foi da Anvisa, falou que você não precisaria, se eu não me engano, fazer alteração no ato. Você poderia esperar o estoque, né, zerar, para depois, porque acho que é um flag, né, que funciona dentro dos sistemas. E aí você tirar aquele flag da 344 e manter só a receita em 2 vias. Né? Não é necessário. Os medicamentos que contenham substâncias da lista do anexo 1 da RDC 405 devem ficar armazenadas dentro do armário de medicamentos sujeito ao controle especial? Não precisa, porque ele não pertence à portaria 344. Mesmo porque a 344, ela informa que o armário ou a sala é de uso exclusivo para medicamentos sujeitos a controle especial. Então, ela tem que ficar fora, em outro local.
Não precisa ficar a chave, né? Um dispositivo, a chave, no caso. Algum cuidado especial para evitar fraude nas receitas eletrônicas? É sempre consultar o validador. A receita, a prescrição eletrônica, ela tem um modelo padrão, esse do público. E os modelos estão no próprio site do ITI. Mas a característica dele é que no canto superior direito, ao invés de estar escrito primeira via, segunda via, ele vem escrito via digital. Validar em assinaturadigital.iti.gov.br. Essa é a característica de uma prescrição eletrônica. E tem todo um padrão que é diferente dos outros. Ainda sobre aquele comentário que o Eduardo Moraes fez sobre a dificuldade com as imagens do WhatsApp para os produtos da portaria 344, o Rubens Artemio está dizendo que isso é só burocracia, porque as farmácias já fazem essas entregas do 344 com o motoboy buscando antes mesmo da resolução. É um comentário, né? É sempre importante, né, amigos, que a gente observe. De fato, a gente às vezes tem questionamentos, suscitamos aqui até nos grupos de discussões a respeito da necessidade ou da importância de uma determinada regra, mas são regras, né, e essas regras, na medida que elas estão em vigor, é importante que você faça a sua observância, né? Por quê? Porque isso pode ensejar, eventualmente, uma autuação do seu estabelecimento, pode também ter ali algum tipo de responsabilização do profissional responsável técnico da farmácia e drogaria. Então, acho que o campo para que a gente possa realmente levar, às vezes, algumas questões que entendemos que é importante uma reformulação ou uma rediscussão, é no campo da competente, do órgão competente, né? A gente tem recentemente ali um processo que vai ser colocado em consulta pública, a RDC 44, né? Que trata sobre as boas práticas farmacêuticas e fala, e especificamente ela vai tratar agora sobre a possibilidade da ampliação dos serviços farmacêuticos. Então, de fato, por que não, se a gente tem agora uma RDC específica que possibilita a entrega em domicílio, a 357... Orientação clara, né, Rafael? Isso, sopesado as questões sanitárias, a gente verificando a possibilidade que não seja risco ao paciente, possibilita ali também o acesso a medicamentos, também não há nenhum tipo de problema em relação a algo que é muito preconizado, está dentro da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que é o uso racional de medicamentos. Por que não pleitearmos a continuidade, a permanência da possibilidade da entrega em domicílio de medicamentos de controle especial, adotadas as regras de segurança, né, em relação à questão. Acho que essa, de repente, pode ser o caminho para que a gente possa dar sequência, e a entidade, a associação, ela tem um papel nesse sentido de representatividade, de fazer a compilação dos anseios, dos problemas, daquilo que os nossos associados entendem que é importante para dialogar com os órgãos reguladores. Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. Eu acho que esse evento de hoje a gente realmente entende a importância que o setor tem para esclarecer, para atendimento. Eu costumo dizer que a farmácia é a porta da saúde no Brasil. É uma frase que eu tenho cultivado nos últimos tempos e me parece cada vez mais claro. O assunto que a gente abordou hoje é de extrema importância para o setor. A gente viu o nível de pergunta, de questionamento dos mais diversos pontos de vista, né? Eu acho que a ABC Pharma tem trabalhado muito junto com pessoas como o Marcos, como a Lourdes, e como o Dr. Rafael, sem dúvida nenhuma, e como muitos desses participantes que estão conosco hoje, para fazer com que o setor
trabalhe bem, seja perene, seja correto, seja legal. Então, a farmácia é a porta da saúde no Brasil? É sim. A farmácia reduz preços, reduz custos até do próprio SUS. Né? A gente sabe disso. Eu fiz algumas palestras sobre isso. O fato do paciente ir para a farmácia e ter o atendimento correto, ter a orientação correta, faz com que ele, num primeiro instante, não precise ir buscar o SUS. E se vocês, atendentes, farmacêuticos, entenderem que o quadro do paciente vai além do seu quadrado, como se diz, é óbvio que você vai orientá-lo para o médico, para voltar ao médico ou para ir para o SUS. Eu acho que essa é o que eu posso dizer com relação ao trabalho que a gente vem fazendo. É orientar a farmácia, dar subsídio, dar formação, interpretação da legislação, esse regulatório que é complexo e que vocês que são estudiosos disso sabem me dizer muito mais da dificuldade que é interpretar esse regulatório, é que vivem o dia a dia e sabem fazer com que os seus farmacêuticos, no caso do Marcos, são 210, posso imaginar o trabalho dele para homogeneizar o conhecimento para um grupo desse. Nada diferente lá para Lourdes e a caixinha de pergunta que ela deve viver todo dia no escritório dela. Eu queria deixar um minuto para o Marcos, para o Rafael e para a Lourdes, para suas considerações sobre o papo, pela conversa que a gente teve aqui por 1h30, muito, da minha parte, muito feliz. Lourdes, você como primeira-dama. Eu escrevi um texto aqui para as minhas considerações finais, eu vou ler. Que bom, que bom. Bom, eu gostaria de parabenizar a toda a equipe de profissionais que estão trabalhando na linha de frente. Apesar de não sermos muito lembrados como profissionais da área da saúde, somos cerca de 90 mil farmácias e drogarias em todo o Brasil. São 90 mil estabelecimentos de saúde que continuaram de portas abertas e contam com todos vocês para orientar a população que buscou atendimento. São desde orientações simples, né? Como a minha colega Eliette, que teve que orientar uma paciente de que aquela máscara de tricô que ela faz bem apertadinho não funciona. Desde uma outra colega, a Damares, que ela realiza testes rápidos nas comunidades. O depoimento dela é gratificante. E questionamentos também, tirar dúvidas sobre essas diversas fake news que a gente ouve no dia a dia. É gratificante. Sensação de dever cumprido. E por que não ter salvo uma vida, né? O Brasil ele já passou de 120 mil mortes. E ninguém em sã consciência pode ignorar isso. Então, nós já atingimos o platô e pelos indicadores a curva está começando a cair. Mesmo assim, gostaria que vocês continuassem orientando sempre seus clientes, todo cliente que entra na farmácia. É a mesma coisa que para nós, mulheres, né? A Leca está aí, chegar numa oficina e o mecânico falar um monte de coisa, a gente não vai entender nada. Para o cliente, paciente, é a mesma coisa. Ele entra na farmácia em busca de orientação. E é isso. Obrigada. Parabéns a todos vocês. Obrigado você, Lourdes. Muito boa a sua participação, viu? A Leca está até aplaudindo lá. Muito bom. Fala, Marcos, que me chamou de Feliciano a reunião toda. Ai, Felício, desculpa. Depois que eu percebi, eu falei assim, nossa, eu acho que eu cometi uma gafe. Acontece, desculpa. Está me devendo um café. Pois é, a gente vai sentar aí para tomar esse cafezinho. Se Deus quiser ir logo.
Agora, verdade, agora que já deu uma amenizada nos cafés, né? A gente já pode se encontrar, né? Verdade. Bom, o que eu vejo com essas... Teve algo, de repente, não vamos dizer bom, né? Mas da pandemia, mas algo que foi, talvez, vamos dizer, gratificante, foi perceber que todo mundo olhou a farmácia, todos olharam a farmácia como realmente estabelecimento de saúde. Não foi à toa que foi um dos estabelecimentos que continua aberto, né? A farmácia, ela absorveu em sua parte, aí, no seu atendimento, né, na sua limitação, até o bendito dos testes rápidos, né? Então, realmente desafogou muita gente do hospital. Verdade. Melhorou a questão da dispensação, né? Então, com a farmácia popular, né, 3 meses, ou com a portaria RDC 357, também estendeu aí os prazos, os prazos não, né, as quantidades máximas, também tirou muita gente de circulação. Então, a farmácia, com o seu papel, às vezes a gente não dá, a maioria do pessoal talvez não dê tanta importância, né? Fala assim, é uma farmácia e tal, mas olha o quão importante foi nesse período, né? E está sendo ainda nesse período pandêmico. Então, assim, a gente tem a agradecer aos farmacêuticos que estão aí na ponta, né? Trabalhando, né? Todos eles também têm família, óbvio que se eles pudessem, né, ficar em casa ou qualquer outra coisa assim, para preservar, né, até a família da gente, tenho certeza que eles, né, teriam também essa opção, mas, né, acho que a formação aí deles também fala um pouco mais alta, né, em ajudar e estar atendendo. Então, a farmácia realmente foi um ponto... A porta da saúde. Aí. A porta da saúde. A porta foi um ponto-chave aí para o enfrentamento do Covid, né? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Rafael, suas palavras. Bom, eu encerro aqui primeiro dizendo que foi uma honra estar ao lado de pessoas como o Marcos, como a Lourdes. Pude hoje aqui aprender, pude agregar em relação ao conhecimento da importância de um trabalho realizado por vocês. Dizer que fico muito feliz em poder participar desse webinar, porque possibilita que a gente compartilhe conhecimento, e compartilhar conhecimento é muito importante, especialmente no momento em que vivenciamos. A Absifarma e o trabalho que a gente realiza, ela tem como uma das premissas realmente estabelecer uma conexão entre os nossos associados com os órgãos de regulação, possibilitar não só levar a eles o conhecimento em relação às regras que estão sendo realizadas pelos órgãos públicos, mas ser uma voz, e uma voz que seja escutada pelos órgãos. E eu tenho certeza que essa voz hoje, externada por via do Marcos, por via da Lourdes, ela tem força e ela chegará no momento que a gente precisar ter os diálogos com os órgãos públicos competentes. Novamente eu agradeço e confesso que fiquei muito emocionado com as falas e com as considerações finais da Lourdes, e me deixo aqui também uma palavra, um conforto com todos os profissionais hoje que estão na linha de frente trabalhando em prol de todos nós. Então é isso. Muito obrigado. Gente, eu acho que eu tenho que ratificar todas essas palavras que foram ditas por conta dos farmacêuticos e dos médicos dessa linha de frente que está trabalhando intensamente para o controle dessa pandemia que atingiu o mundo todo. Então, faço minha a palavra de vocês com relação a esse pessoal tão valioso, tão valioso. Eu quero agradecer também a presença de todos que estiveram conosco essa hora e meia, uma hora e 40, porque eu tenho certeza que esse pessoal está muito preocupado com o bom atendimento, com o melhor atendimento, e que precisam trocar ideias, como nós fizemos hoje.
Né? A ideia era conversar. A gente hoje bateu um papo muito sadio, muito inteligente. Faço palavras do Rafael as minhas. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Lourdes. Muito obrigado, Rafael. Vocês, de novo, foram excelentes. Estou certo que ajudaram, orientaram muita gente. Há um grupo de pessoas enorme que acompanharam a gente por todo esse tempo e certamente levaram informações valiosas. A BC Pharma está sempre aberta. Nosso site, o nosso app, o nosso portal, as nossas mídias estão sempre abertas, sempre prontas para receber vocês, para trocar informações, para conversar sobre o setor farmacêutico. Eu talvez seja o mais novo nesse mundo, né? Porque eu estou aqui há pouco menos de 4 anos, vocês já estão há mais tempo do que eu, mas eu aprendi a enxergar a farmácia de uma maneira muito mais abrangente do que eu enxergava há 4 anos atrás. E isso só me faz ficar feliz quando eu encerro uma reunião como essa, com pessoas de um perfil tão completo, de um conhecimento tão importante, a ponto de conversar conosco como se fosse um bate-papo tratando de assuntos tão relevantes. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu também quero agradecer o pessoal que nos apoiou, né? Que é o pessoal da Pharma Intelligent Solutions, que é da onde veio a minha amiga Lourdes, o Panorama Farmacêutico, a Promofarma, a Redfar, a IAND e a Febrafar, que nos apoiaram e nos deram a mão para que a gente realizasse um evento tão gostoso de participar como esse. Muito obrigado, continuem acompanhando a gente vai ter tempo para tomar café juntos, espero que não demore muito. Ok, gente? Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a todos de coração. Um beijo no coração de todos vocês, um beijo no coração de quem participou lá pelo